Bom, pessoal, boa noite. Hoje a gente tem uma apresentação do Felipe Martins. Ele vai explicar um pouquinho um fluxo de trabalho para exportar topografias geradas no Civil 3D para o Revit através do Docs, tá? Então, rapidinho, já passo a vez pro Felipe. Espera um pouquinho. Pronto, Felipe. Já tá o Olá, seu PowerPoint na tela aí. obrigado, Sato. Boa noite, pessoal. Né? Então, hoje a gente vai ver esse fluxo de trabalho muito interessante aí para o nosso dia a dia, né? Quem são os principais envolvidos aqui seriam a pessoa que mexe com o Civil 3D propriamente dita, né? A ideia aqui não é ensinar a mexer no Civil 3D, mas sim entender esse fluxo de trabalho. Então, tem alguns processos dentro do Civil 3D que tem que fazer um curso do Civil 3D para entender. Mas o básico aqui também a gente consegue estar trabalhando. Então, um pouquinho quem sou eu, né? Eu sou especialista BIM aqui na MCR Software, né? Nós somos sim uma revenda de softwares a Autodesk e também sou um instrutor certificado, tanto para Revit, AutoCAD, Navisworks, Autodesk Docs, então todo esse pacote aí a gente atende. Aqui alguns clientes, né, que a gente atende, o Exército, Banco do Brasil, Secretaria de Segurança Pública, Fox Engenharia. Quem quiser aí me seguir no LinkedIn, né, esse é o meu QR Code aí do LinkedIn. E vamos para o que interessa, né? Vou fechar aqui a apresentação. Então, já começando aqui no Revit, o método tradicional que nós temos temos duas formas. Eu estou usando a versão 2024, tá, do Revit e do Civil 3D, mas tradicionalmente a gente tem massa e terreno, onde eu crio aqui uma topografia, no caso aqui criar por esboço, aonde eu defino os pontos, né? Agora não mais, né? Eu tenho que desenhar aqui e depois definir as elevações desses pontos na minha topografia, ou eu tenho a opção de criar de uma importação. Tá? Então eu posso selecionar aqui um arquivo CAD, então eu tenho que importar esse CAD antes, ou de um arquivo CSV. Tá? Então essa é a forma mais tradicional. Qual que é o problema? Que o AutoCAD ele vai fazer interpolação dos pontos de forma mais aleatória. Tá? Então, às vezes eu tenho uma nuvem de ponto que eu pego aqui, por exemplo, em Brasília, né, que é o GeoCAD, ou em São Paulo, o GeoSampa, que eu tenho as curvas de níveis. Quando eu jogo para cá, o Revit ele vai fazer o próprio cálculo dele baseado nas alturas dessas nuvens de pontos. E aí nós temos o nosso amigo Civil 3D, que é próprio para isso, né? Ok, então nós temos aí o Civil 3D, que vai ser a ferramenta dentro do pacote, né? Que muitas às vezes vocês adquirem a IC Collection ou trabalham com as ferramentas. Eu tenho um Civil 3D e tenho um Docs, para fazer esse fluxo de trabalho funcionar perfeitamente, tá? Então, a gente vai usar como ponte aqui o Autodesk Docs, tá? Então, eu vou mostrar aqui dois processos que a gente vai conseguir fazer. Vou usar dois exemplos, né, no caso. Então, eu já criei aqui ontem mesmo o grupo, né, FS Grupo Revit MEP. Então, criei uma pasta aqui, uma estruturação de pasta semelhante ao que está na norma, né? Eu gosto sempre de colocar aqui arquivos recebidos, que é o que, onde eu salvei os meus exemplos, né? Então, esse aqui eu posso deletar, que está com o nome antigo. Mas eu tenho um loteamento, onde eu tenho vários lotes, né? Porque aí pensando em arquitetura, né? Eu tenho que trabalhar com esses lotes, e eu tenho também um terreno avulso aqui, que eu não tenho nada de desenho de planejado ainda. Ok? Outra coisa que eu tenho que ter, para deixar bem claro, dentro eu tenho que ter aquele nosso amigo Desktop Connector, tá? Então, aqui, ó, já está o meu Autodesk Docs instalado, né, o Desktop Connector. Eu tenho que estar agora nessa versão, né, do Desktop Connector 16, eu tenho que falar para ele quais são as pastas que eu quero que ele tenha acesso. Então, já deixei aqui também aberto a pasta, né? Só não baixei os arquivos. Eu posso deixar, inclusive, deixar aqui criado. Vai ser esses dois aqui. Manter sempre esse dispositivo. Então, está fazendo download aqui já dos arquivos, ok? Se eu tivesse uma conta do BIM Collaborate Pro, já conseguiria abrir os projetos sem precisar fazer download aqui pelo Civil 3D. Como eu estou usando diretamente eu só fiz o upload, né, desses arquivos, eu não tenho essa possibilidade, tá? Uma coisa interessante qual o recurso que nós vamos utilizar aqui no
Revit, nós vamos utilizar o recurso de vincular topografia, ok? Quando eu clico aqui em vincular topografia, se eu não tiver com Desktop Connector, ele já vai me apontar, olha, você precisa do Desktop Connector, tá? E aí, lá dentro da nossa pasta, né, dos arquivos recebidos, eu tenho os meus DWG, só que eles não aparecem aqui, tá? Aqueles DWG já são minha topografia, eu vou abrir um deles aqui, vou abrir o terreno para vocês verem como é que ele funciona. Então, vou dar um Open, vou pegar aqui Docs, Grupo, Projeto, Arquivos Recebidos. Então, vou pegar aqui o terreno, primeiramente aqui. Então, tá aqui o meu terreno, né? As curvas de níveis, ele não é só uma curva de nível, tá? Ele já tem aqui o terreno criado, né? Quando eu giro, ó, eu já consigo visualizar toda a massa, né? Aqui eu posso mudar o estilo visual dele, colocar wireframe, então tem aqui tudo triangulado. Essa triangulação que o Civil faz, ela é melhor do que a do Revit, tá? Então por isso que quando eu pego, se eu pegar esse arquivo, né, de curva de nível aqui, o Revit ele vai calcular a distância daqui para cá e não vai ser tão preciso quanto o que o Civil faz. Outra coisa, assim, quem mexe com o Civil consegue fazer, o Civil tem uma fórmula de cálculo que consegue aumentar a precisão dessa triangulação, tá? Então, para vocês verem que esse elemento já está referenciado, eu posso vir aqui e ativar, né, o mapa para ver onde ele está, a posição geográfica deles. Né, eu pedi ajuda ontem para o meu amigo Renan com algumas coisas, então ó, você vê que é realmente o local, né, ó, do mapa real. E agora, dentro do Civil 3D, eu tenho que identificar qual ponto que eu vou utilizar como referência para exportar esse meu terreno. Tá? A primeira coisa que eu gosto de fazer é justamente isso, pensar no ponto. Aqui no exemplo, nesse exercício, eu vou pegar esse ponto aqui do cantinho, tá? Que já está aqui com esses valores, mas eu não vou utilizar, vou deletar aqui, não vou utilizar esses valores. Eu posso pegar qualquer ponto em qualquer região aqui, ok? Dentro do Civil, eu tenho uma ferramenta aqui, ó, que é o Toolbox, tá? Quem está utilizando a versão 2022, esse recurso que eu vou mostrar, ele vai estar aqui dentro de Subscription, tá? Da versão 2023 em diante, ele veio para cá, Miscellaneous Utilities, que é o Share Reference Point, tá? Então, o que que acontece? Eu basta dar 2 cliques aqui, e eu comecei, ó, repare que já está com a opção, eu já tenho aqui, ó, ele já me pegando a posição exata do meu elemento. Qual que é o problema aqui? O problema é que quando eu passo no preto aqui, eu não tenho elevação de Z, tá? Então ele Z igual a 0. Se eu encostar numa linha, vocês vão ver, ó, que eu tenho ali, né, a elevação de Z. No caso ali, 1940. Então eu preciso selecionar um objeto que esteja na altura necessária para mim, tá? Nesse ponto, eu vou clicar aqui, ó, no meu endpoint aqui do Civil e vou arrastar. Eu posso até ligar o F8. Eu tenho que clicar aqui para cima, né? Clico aqui para cima, sempre nessa precisão de 90 graus. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar, e aqui eu vou estar usando como exemplo. Opa, deu zoom aí para vocês? Beleza. Sim. Obrigado, pessoal. Então aqui, ó, eu vou habilitar e ele já vai pegar aqui, ó, elevação X, Y e Z, tá? Também já me dá aqui, ó, se eu tivesse deixado, né, a linha sem o F8 ligado, ele já me daria aqui o ângulo, ok? Nesse caso, eu vou dar um OK. E aí ele vai pedir para eu exportar, né, para eu dar um nome para esse meu arquivo. Então, vou colocar aqui localização terreno. Tá? Estou salvando aqui, vou salvar no meu Docs, esse XML, eu acho que não vai permitir. Vou salvar aqui na minha área de trabalho, tá? Então, ele é um XML que vai salvar exatamente aquela localização ali. Tirar o zoom aqui. Ok, deixar a ferramenta aqui minimizada. Então,
Eu já peguei o ponto de coordenada que eu vou estar utilizando, né? No caso, esse pontinho aqui. Agora, vocês viram que quando eu abro o Revit e tento fazer o vínculo da topografia, não aparece aquela opção para eu vincular. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma coisa que chama publicar topografia, né? Ou surface. Então, aqui na aba do civil, eu vou ter a aba Collaborate, tá? Então, aqui, quando eu venho no Collaborate, eu tenho o Publish Surface. Tá? E aí ele vai perguntar, né? Como eu posso ter várias superfícies dentro de um projeto, né? Então, eu posso fazer a minha superfície original, depois fazer o meu talude, ou, no caso do pessoal de infraestrutura, né? Vou ter ali minha rodovia já com os taludes e tudo mais, né? Eu posso estar selecionando quais são os elementos que eu vou estar exportando. Ok? Vou clicar aqui nos 3 pontinhos e vou escolher. Coisa legal que meu desktop deu um erro aqui agora. Mas vou escolher aqui a pasta aonde eu quero salvar isso, né? Então, vou colocar aqui em trabalhos em andamentos. E vai ser, vou deixar chamado terreno mesmo e vou salvar. Tá? E aí dá OK. Vai perguntar se eu quero publicar, vou publicar. E deixa eu ver, apareceu umas mensagens aqui de erro, deixa eu ver se ele... Ele deu erro com outros projetos que estavam... Ó, tá começando a publicação. Reparem que ele coloca aqui a opção shared.dwg, né? Então, ó, já veio para cá. Dentro do Revit, eu vou ter aqui agora que ter acesso àquele símbolozinho do nosso geolocalização, né? Então, no Revit aqui, ou eu posso habilitar a lâmpadazinha aqui para ver esse elemento, ou eu posso vir aqui, no caso, peguei um template, tá? Esse template é o 0 mesmo do Revit, não tem nenhuma modificação, e para verificar esses elementos, ok? Primeira forma que eu tenho é colocar esses valores manualmente, tá? Então, se eu tenho aqui o meu XML, eu posso abrir um XML com o bloco de notas. Tá? Então, pior que eu nem lembro o nome que eu salvei ele aqui, template. Opa. Eu acabei de salvar o XML. Conversa. Eu vou exportar de novo, que eu não estou lembrando onde eu salvei. Então, vem aqui, 2 cliques. Procurar pela data não ajudaria, não? Boa ideia, mas eu acho que eu salvei em outro local mesmo. Acho que eu coloquei em início. Ah, não, é porque eu coloquei localização. Pronto. Opa. Localização, então posso clicar com o botão direito, abrir com aqui XML, mas eu posso abrir com um bloco de notas que ele vai me abrir o arquivo aqui. Então ele já vai salvar aqui a origem X, origem Y e origem Z. O que eu vou fazer dentro do Revit? A primeira opção que eu tenho, manual, tá? É vir gerenciar, vir aqui na localização, né, nas coordenadas, especificar coordenadas do ponto. Qual ponto? Esse ponto aqui. E aí eu vou colocar as coordenadas desse ponto, tá? Então eu copiaria aquelas informações e colaria aqui. Essa é uma forma. A outra forma, a gente precisa instalar um complemento da Autodesk, que é o Import Shared Coordinates from XML, tá? Então, esse é uma aplicação que ela não vem instalada automaticamente dentro do Revit. Eu preciso entrar aqui no site, no account, né, onde eu baixo meu software, vou lá em ver mais, venho aqui em extensões, e aí eu baixo a opção Shared Reference Point Autodesk Revit. Tá? Eu baixo essa aplicaçãozinha aqui. Então, vou voltar aqui, eu já tenho ela instalada. E aí eu
que é mais simples. Eu clico aqui. Eu vou ter que fazer aquele mesmo procedimento que eu fiz dentro do Civil 3D. Clico nesse ponto. Clico aqui, né, em linha reta. Então, às vezes, é interessante criar uma linha de referência aqui. Nesse caso aqui, eu não fiz isso. E aí eu coloco aqui localização do terreno. O que é importante identificar que quando a gente usa coordenadas compartilhadas, o nome que eu coloco aqui é o nome que vai aparecer para os meus outros parceiros. Tá? Então, aqui eu coloquei localização terreno. Se eu estou trabalhando, seria interessante eu colocar o nome, sei lá, do terreno, do dono do projeto, alguma coisa assim desse tipo. Tá? Você vai criar um novo sistema de coordenadas. Beleza, já colocou o nome aqui. Vou dizer sim. Ok. Se eu clicar, não mudou em nada. Por quê? Porque o Revit ele já vem com um sistema de coordenadas nativo dentro dele e eu só acrescentei mais um. Tá? Então, volto lá em gerenciar e aqui eu vou nesse botãozinho aqui, né, da onde eu tenho o mapa, o globinho, tá? E aí eu venho em terreno, dar um zoom aqui para ficar melhor. Então, aqui em terreno, ó, localização do terreno. Então, esse aqui é o que eu vou tornar atual. E vou dar OK. Certo? Então, ó, repare que os valores vieram todos para cá. Agora, o que eu vou ter que fazer? Agora eu estou preparado para vincular minha topografia. Então, quando eu clico aqui em vincular topografia, qual que é a vantagem de eu utilizar a vinculação de topografia? Ó, o Shared não vai aparecer, tá? O nível base, vou deixar aqui nível 1. E o sólido topográfico, que é o tipo, no 24, né, eu tenho que escolher qual que é o perfil. Vou pegar esse daqui mesmo. Então, a vantagem de você usar esse sistema é, se o meu projetista do Civil 3D, meu topógrafo, quem quer que seja, atualizar a superfície dele e publicar, eu, dentro do Revit, recebo essa atualização em tempo real. Né? Lógico, eu tenho que dar um refresh, que nem eu faço com os vínculos, né? Então, quando eu vou vincular aqui, ele vai dar uma processada nessa informação. Eu vou ter duas opções aqui, né? Então aqui eu vou alinhar, por quê? Porque as coordenadas da minha topografia são as mesmas coordenadas do meu projeto. E aí ele casa aqui certinho. Tá? Então aqui eu não consigo editar essa topografia. A ideia aqui é você trabalhar com um fluxo onde o topógrafo, especialista em topografia, vai trabalhar no Civil 3D, né? E aqui eu só vou receber essa informação. É um fluxo de trabalho onde eu recebo essa informação em tempo real. Ok? Então, você vai conseguir perceber que se eu tivesse importado isso o DWG e tivesse trabalhado aqui dentro do Revit, eu ia ter mais trabalho, porque ia ficar mais quadriculado essa informação aqui. Né? Então, como veio do Civil 3D, a topografia, por mais que eu não veja a triangulação, eu estou importando aquela triangulação lá. Ok? Uma coisa que eu gosto de fazer, né? Aqui, como eu peguei lá as coordenadas, aqui eu posso... Ele está pegando aqui as coordenadas ponto base do projeto. Né? O que eu faço, que eu gosto de fazer também? Reparem que aqui só ficou a bolinha, né? Eu gosto de gerenciar coordenadas, adquirir coordenadas. Tá? E clico no meu objeto. Então, as coordenadas foram... Aqui nesse caso não está com sistema de coordenada específico, né? Mas no próximo exemplo que eu vou fazer, tem as coordenadas. Que basicamente eu pego tudo e caso aqui. No caso das elevações aqui, do nível, eu posso trabalhar, duplicar esse elemento, sei lá, cota de soleira. E aqui eu vou mudar para ponto de levantamento topográfico. E aí eu já tenho, deixa eu só mudar aqui as unidades, né? Eu vou ter as unidades exatas da minha cota de soleira no meu projeto. Então a minha cota de soleira é uma, e aqui o meu nível já é outro.
tá? Então, por isso que eu até dupliquei para ter essa especificação aqui, ok? Ah, Felipe, eu quero levar essas informações para o meio do meu projeto, ou a minha cota de soleira não é essa. Aí você pode vir e modificar para a altura da sua cota de soleira. Lembrando que a ideia é sempre ter um trabalho colaborativo. Ah, preciso fazer um platô. Vai conversar com o rapaz da topografia e falar, eu preciso de um platô nessa região, ok? Alguma dúvida nesse exemplo, pessoal? Tranquilo, Felipe. Fácil, né? Agora, o que acontece? Aqui, Felipe, pode falar. eu tenho uma dúvida. Esse fluxo ali funciona novamente, por exemplo, do próprio Revit para o Civil 3D ou é somente unidirecional? É unidirecional. É porque aqui a gente está começando, pegando a topografia e trazendo para o Revit. A gente não tem como pegar a topografia do Revit e levar para o Civil, infelizmente, tá? Obrigado. Beleza, então aqui seria para eu começar a fazer um planejamento, se eu tivesse já alguma coisa. Felipe, você quer falar alguma coisa? Opa. A gente precisaria atualizar o. Porque isso aí funciona como um vínculo, correto? Isso. Então, a gente precisaria recarregar o vínculo caso a topografia fosse atualizada ou algo do tipo? Se você tiver com ela aberta, sim. Né? Tá. Mas se fechei o Revit, que nem funciona normalmente um vínculo, fechei o Revit, vou começar um projeto novo, o topógrafo mudou, assim que eu abro o Revit, ele já atualiza automaticamente. Tá? Tá certo. Eu vou fazer aqui uma coisa que não é o ideal, né? Só para vocês verem essa questão do funcionamento em tempo real. Eu vou pegar aqui e abrir o meu outro arquivo, que é o loteamento. Ok? Então, tá aqui o meu loteamento, né? E aí, eu vou pegar esse ponto bem aqui, ó, como referência agora. Não, pior que... Aqui eu vou ter um problema. Sabe por quê? Porque essas minhas linhas aqui, que estão embaixo, no meu loteamento, elas são linhas no nível 0. Ó. Então, se eu clicar nessa linha aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a elevação 0 de x, de z, desculpa. Então, eu vou usar a linha mais próxima aqui. Eu sei que não é o ideal, né? Aqui eu teria que pedir para o topógrafo, né, me dar pegar da malha ali, né? Mas só para um exemplo aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Clico aqui e jogo para cá. Vou dar OK e eu vou dar um nome de loteamento, né? Deixa eu pegar aqui e colocar também na área de trabalho. Localização. Loteamento. Salvei. Então, vamos supor que mudou tudo no projeto, mudou o local, mudou o terreno. E aí, eu não vou desfazer o vínculo, tá? Esse vínculo vai ficar. Eu vou fazer aqui o seguinte agora. Vou lá em complementos, importar o novo sistema de coordenadas, tá? Então, localização, loteamento, sim, ok. E vou em gerenciar. E novamente agora eu vou escolher o novo sistema aqui, vou torná-lo o atual. Quando eu dou OK, sumiu, porque é outra localização, tá? Agora, o que eu vou ter que fazer aqui? Novamente, publicar a minha superfície. Vou tirar aqui a pista, né? Vou deixar com o mesmo nome, tá? Vou dar OK e publicar essa opção aqui. Já está. Deixa eu ver se já finalizou a publicação. Trabalhando. Beleza. Vou conferir aqui se já está sendo processado no Civil. Ó, já está no Docs, ó, já está sendo processado, né? Versão 2. E agora, como eu estou com o projeto aberto, eu vou lá na opção Gerenciar Vínculo. Topografia. E falo para recarregar. Tá?
Então, se estamos trabalhando em conjunto com o topógrafo, ele falou, tem uma versão nova lá, você está com o projeto aberto, você recarrega esse vínculo, né? Eu vou dar OK. Olha lá, já apareceu aqui, certo? Agora, se eu vim aqui em gerenciar e adquirir coordenadas, aí esse aqui tem as coordenadas, ó. Adquirir coordenadas compartilhadas. Ele já me fala qual que é o sistema, ó, GIS NAD83, tá? Então aqui vou usar o SIRGAS, né, aqui no Brasil, pelo menos é o que eu sei que existe aqui. Só que, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu, por exemplo, como arquiteto, eu quero saber o lote que eu vou trabalhar essa minha topografia, o meu projeto. O que eu faço aqui? Dentro do Civil 3D, eu vou fazer uma polyline, tá? Poderia ser outra, poderia ser a ferramenta que você, tipo de linha que você tem, o tipo de linha que você melhor acostumado, né? Então, pegar aqui, fiz uma polyline, aqui eu vou pegar só para dar uma abaulada, né? Converter em arco. Beleza. Converti aqui, esse é o meu terreno que eu quero trabalhar. Esse terreno eu também fiz ele na linha 0, lá no nível 0, tá vendo? Então, vou selecionar essa minha linha e vou fazer o quê? Vou dar um comando chamado wblock, tá? Wblock eu uso, por exemplo, quando eu vou pegar um projeto do CAD, passar para o Revit, eu preciso dividir as plantas. Eu seleciono aquele desenho e crio um bloco, né, um DWG separado dele. Então, dou wblock, dou um ponto qualquer e vou salvar esse objeto, né, a uma pasta que eu queira. Vou salvar isso aqui dentro do Docs lá, sem problema. Andamento. Então aqui vai ser o lot. Então esse é o DWG do lot. Vou clicar em Save. E quando eu der aqui OK, ele vai perguntar se eu quero incluir o sistema de coordenadas do AutoCAD Mapa, tá? Então eu vou falar que sim. Beleza. Vou aqui colocar em estrutura de arame, só para a gente verificar onde esse elemento vai entrar, porque ele está entrando no nível 0. Vou clicar aqui em inserir. E dessa vez eu vou clicar em vincular CAD, tá? Por que vincular CAD? Porque quando eu faço importar CAD, eu não vou ter a opção que eu quero, que é a de através das coordenadas compartilhadas. Tá? Então eu vou vincular esse DWG do meu lote através das coordenadas compartilhadas, porque eles compartilham os mesmos sistemas de coordenadas. E aí, olha que bacana, eu tenho aqui o meu lote desenhado. Como um bom arquiteto, não vou desenhar o meu projeto assim, né? Lembrem que no Revit eu tenho o norte verdadeiro e o norte do projeto. Então aqui, para o que eu quero, eu preciso colocar ele no norte do projeto, ok? Então, só vou dar um zoom, porque tem gente aqui que não conhece muito do Revit. Então, tem aqui a orientação, norte verdadeiro, norte do projeto. Vou deixar aqui norte do projeto. Vou lá em gerenciar. E agora, eu vou vir aqui ó, na posição. Geralmente, o que eu fazia antes, quando eu tinha um DWG, eu usava muito o rotacional norte verdadeiro, né? Então, pegava ali o meu DWG, rotacionava o norte verdadeiro para ficar casando, tudo bonitinho. Mas aí, quando eu tenho a opção do norte do projeto, eu venho aqui, ó, rotacionar o norte do projeto. Aqui, ele vai ter um problema, tá? Por quê? Ou eu giro automaticamente em 90 graus ou 180, ou eu pego para ele alinhar com uma linha.
tá? E aí qual vai ser o problema? Se eu quero, por exemplo, que essa linha aqui fique na horizontal, ela tem que estar numa angulação maior que 100 e... Deixa eu pegar agora... múltiplo de 45, né? Então, 135, que ela deveria estar maior aqui, tá? Se ela tiver menor que 145, essa linha vai ficar na vertical e não na horizontal. E aí, ó, vamos ver como é que ela fica. Então, alinhar. Ele rotacionou meu projeto, ó, e ficou para cima. Vou cancelar aqui. O que eu faço quando ele faz isso? Nesse caso aqui, eu vou rotacionar 90 graus no sentido anti-horário. Porque ele fica mais perto, ele vai pegar o ângulo mais perto. Então, aqui eu teria 180, mais 45, 225. Então, ele está a menos de 225. E quando eu fizer agora o rotacionar, selecionando uma linha, eu tenho um alinhamento aqui já perfeito do meu terreno. Tá? Qualquer mudança que for feita na topografia vai se refletir aqui. E aí eu posso, por exemplo, no meu 3D, né? Eu já vou ter lá o caminho do Sol. Continuar com as configurações atuais. Então, eu já tenho o meu norte verdadeiro e o norte do projeto também. Aqui não sei porque que não está me permitindo ativar, mas era para permitir. Então já está tudo aqui. Olha lá, minha vista superior. Né? Então, eu estou vendo aqui, o meu norte do projeto é esse. E o norte verdadeiro está vindo para cá. Então, já tem um projeto geolocalizado, georreferenciado e com as coordenadas tudo certinho. Só aconteceu um probleminha aqui. Tá? Deixa eu dar um HH aqui. Vocês estão vendo que mudou, né? O meu nível aqui. Então... Ah, não, porque aqui já está certo. Aqui ele já pegou o sistema cota da soleira, que eu usei o mesmo arquivo. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Não, por enquanto tá tudo ok. É isso. Precisar fazer alguma coisa, modificação, edição, quando for modificado a topografia, né? Vocês viram, eu só fiz um recarregar e ele atualizou, né? Toda vez seria a mesma coisa se eu tivesse com um vínculo de RBT e assim por diante. Ah, mudou o platô, a altura do platô, né? A altura do nível da cota de soleira. Basta selecionar o elemento, né? Aqui no caso ele está mais abaixo, mas poderia selecionar esse elemento aqui e colocar a altura específica da cota de soleira para trabalhar. Muito simples. Não, confesso que não temos mais nenhuma, só se vocês tiverem alguma dúvida. Mas o fluxo é basicamente esse. Tá? Uma coisa importante, eu não sei se o pessoal percebeu, tá? Mas como o Felipe está usando a 24, ele não está gerando uma superfície, ele está gerando um sólido, tá? E isso tem algumas vantagens aí no 24, tá? Essa vantagem, ela se aplica, por exemplo, se eu quiser fazer um túnel, fazer escavação, né? O pessoal aí de infraestrutura que está conosco aí, eu posso, no caso, se a topografia for do Revit, eu posso fazer um túnel, fazer escavações, tirar quantitativo. Antigamente a gente tinha o Building Pad, né? E aí com esse Building Pad a gente fazia extração de quantitativos, mas eu não conseguia fazer, por exemplo, um túnel, né? Só escavava, vamos supor assim, só fazer um buraco que nem uma piscina. Agora não, agora eu consigo fazer inclusive a união entre elementos, sei lá, uma estrutura e o meu terreno, né? E a configuração dela é semelhante à de um piso. Né? Então, pegar aqui a topografia, ó, eu edito, eu crio as camadas e falo qual que é o material de cada camada. Né?
Isso é bem bacana também de se ver. Não dá para colocar aqui o estudo de solo, tá? Porque aí eu não tenho como mudar em pontos específicos. Eu só criaria ali camadas específicas. Então, uma por cima de grama e as outras de terra. Né? Isso é algo que veio agora no 24. Me deu um pouquinho de dor de cabeça, porque tinha clientes que usavam muito o Building Pad para fazer tabela de escavação. Né? E eu não sei, eu não cheguei a testar, acho que eu não estou nem com ele instalado aqui, se o Unbox, a parte de fazer talude, né? Muita gente utiliza, ele está funcionando já com 2024. Eu não fiz esses testes aí. Uma coisa que dá para fazer dentro do Revit, que vai funcionar, é a parte de determinar as alturas da curva de nível, né? Ó. Então, mesmo sendo um vínculo, eu consigo colocar essa informação dentro do meu elemento. Então, ele seleciona aqui, pegou o 0, porque já está no meu elemento, né? Zerado. Então, mas eu consigo fazer essa documentação, caso necessário, dentro do próprio Revit também. Eu acho que teve uma live, eu não sei se foi com vocês, Sato, uma live para falar sobre as novidades do terreno, só de terreno do 2024. Eu lembro que teve um, mas não foi com vocês. Nesse grupo não. Nesse Tá. grupo a gente não falou sobre isso. Eu falei algumas novidades do 24, mas não específico dessa parte de topografia. Se você tiver um link depois, quiser compartilhar com a galera, é legal. Eu vou ver aqui, que eu lembro de ter visto alguém que falou assim, todas as novidades sobre terreno do 2024. E aí o cara fez a manipulação, mostrou as vantagens. E aí, ou qualquer coisa, a gente pode fazer uma outra rodada aí, né? Pessoal, novamente, queria agradecer o pessoal que veio aí, né? Pelo que o Sato disse, deu umas 10 pessoas, mais de 10, né? Obrigado aí pela oportunidade, né? E qualquer coisa, qualquer dúvida, pode entrar em contato aí conosco. Eu estou lá no grupo, né, do WhatsApp. E aí, qualquer informação, dúvida, pode acionar lá. Tá? E aí, depois aqui, as configurações de terreno, de visualização de terreno é a mesma que a gente tem dentro do Revit, aí não tem muito o que fazer, né? Vocês vão já pegando, e aí eu consigo colocar um no norte verdadeiro, outro no norte do projeto, e assim trabalhar. Bom, dúvidas, pessoal? Podem perguntar aí. Se ninguém tiver dúvidas, a gente vai encerrar por hoje. É um assunto relativamente não é tão extenso que nem os outros. Eu acho que sem experimentar ninguém vai ter dúvida, né? Porque como a galera é mais de MP, é interessante saber como dá, que é possível fazer algumas coisas. Não é a gente não vai usar esse recurso, mas a gente pode se beneficiar, né? Tá? E é interessante, Sato, porque o pessoal de ar-condicionado, a altitude influencia. Ah, sim. Né? Sim. Eu já conversei lá com... Esqueci o nome dele lá do grupo. Do Michel? Michel, e ele fala, não, a gente leva em consideração a altura, sim. Ah, sim. Se for, sei lá, eu não sei, acho que 500, acima de 500 metros começa a fazer bastante diferença. Sim. Tá? Eu falo isso porque, assim, quem tá em São Paulo e já foi para Campos do Jordão, aquela subida da serra, você sente esfriar durante a subida. E é uma subida que dá o quê? Acho que uns 1.500 metros de subida. É bastante. Brasília tá 1.200, mais ou menos. Tá então certo. dá Já em relação ao nível do mar. Já é mais fresquinho, né? Entre aspas, né, que é seco. Tá certo. Bom, pessoal, agradeço aí vocês pela participação, tá? Foi bem legal. De novo, a gente teve um assunto diferente, bem específico. Foi bem bacana. Teve umas coisas aí que eu nunca tinha usado, esse XML das coordenadas. Achei bem bacana. Eu já tinha visto, mas nunca tinha tido tempo de testar. Então é bacana isso. E daqui a pouco, pessoal, o vídeo vai ficar disponível no YouTube, no canal do grupo, né? Quem tá no grupo do WhatsApp, a descrição, o link do grupo, do canal do grupo tá lá na descrição, tá?
E aí estão todos os vídeos do grupo, mas também dá para procurar por pesquisa, porque todos os vídeos são abertos. Então, pessoal, muito obrigado, uma boa noite. Felipe, muito obrigado. Obrigado você, Sato. Obrigado, pessoal. Até mais, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.